blogueiros! Tudo bom com vocês? Como está sendo essa preparação para as eleições? Falei para vocês que ia trazer um vídeo de eleições para vocês, foi sugestão de vocês e eu quero que seja rapidinho, então vou trazer para vocês 10 pontos que vocês não podem esquecer nessas eleições, tá bom? Vamos lá? Primeiro ponto, gente, o poder é nosso. O poder emana do povo. Não estou mentindo para vocês. Vamos dar uma olhada? Artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, fala assim: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos numa república, a coisa é pública. O poder emana do povo. Os representantes estão lá para nos representar nos nossos interesses. Vocês vão decidir o que é melhor para o país e não para um governante X, para um governante Y. Tudo bem? E como que isso acontece? Direta e indiretamente. Direta, por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. Plebiscito acontece antes da gente decidir o ato. Por exemplo, eu quero fazer com que o Tocantins seja um estado separado. Tocantins fazia parte do Goiás. Foi feito um plebiscito. A população ali interessada decidiu por isso. Tô trocando as línguas todas, gente, faz parte. Referendo. A gente tem aqui também uma decisão posterior ao ato. O que acontece? Referendo, a gente teve um referendo das armas, não sei se vocês se lembram, isso fazia parte ali da época de vocês. Eu votei nessa época. Referendo das armas acontece depois do ato, já tinha sido decidido, mas a gente podia ratificar ou a gente podia dizer que a gente não queria que isso acontecesse dessa forma. A maioria decidiu por ratificar, tudo bem? E a gente tem a iniciativa popular de lei. Iniciativa popular de lei quer dizer que a gente pode apresentar uma lei para que os parlamentares decidam se pode fazer parte do nosso ordenamento jurídico, se está de acordo com a nossa legislação. A gente também pode trazer leis novas para o nosso país. Temos poderes para isso. Lembra disso, tá bom? Segundo ponto, eu vou falar de voto e sufrágio para vocês. O nosso voto, ele é direto, a gente vota diretamente em quem a gente quer eleger. Ele é secreto, a gente não precisa falar para ninguém, até para ninguém ficar enchendo nosso saco, vota nesse, vota naquele. Ele é periódico, a gente sempre está votando em pessoas para fazerem parte do governo, para nos representarem, e ele é universal. Mas tem gente que não pode votar, vocês têm razão, a gente vai falar disso no próximo ponto. Mas é considerado universal porque as nossas restrições elas são razoáveis. A gente tem uma boa parte da população que exerce esse direito para poder ajudar a escolher os governantes. Terceiro ponto, quem tem obrigatoriedade de votar? Gente, tem que estar lá agora, domingo, dia 7 de outubro de 2018. Os que são maiores de 18 anos e os que são menores de 70 anos. Se você se enquadra nesse períodozinho, maior de 18, menor de 70, você obrigatoriamente tem que estar lá e tem que exercer seus direitos de cidadão. Tudo bem? Quarto ponto, voto facultativo. Quem pode votar não é obrigatório, não precisa ir lá, vai se quiser. Gente, quem for menor de 18 anos e maior de 16, maiores de 70 anos e analfabetos. Gente, se você se enquadra, está aí, 16 anos, está aí com seus 80 anos, você é analfabeto, não precisa ir se você não quiser. Eu acho que tem que ir, a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Mas, se você não quiser ir, não precisa. Quinto ponto, galera, quem são aqueles que não podem votar? Temos estrangeiros, ou seja, que não é brasileiro nato nem naturalizado, e os que estão conscritos no serviço militar obrigatório. Essas pessoas não podem votar. Se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tem todas as restrições no artigo 14 da Constituição Federal. A partir do parágrafo 3º também a gente tem algumas questões de elegibilidade. Não sei se vocês sabem, mas só de curiosidade para vocês, analfabetos não podem ser candidatos, eles não podem ser eleitos. É uma das restrições de elegibilidade que a gente tem. Sexto ponto, gente, sistema eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem nessas eleições 146.306.275 brasileiros aptos a votar. Isso são dados do TSE, do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Gente, votem conscientes, por favor, eu tô aqui dando as dicas para vocês, façam isso por mim, façam isso pelo nosso país. Quais cargos votamos?
Pessoal, nós voltamos para presidente e vice da República, governador e vice da República, nós temos prefeito, senador, deputado estadual e distrital e deputado federal. Esses são os cargos que nós estamos votando nessas eleições. Observem que apenas os senadores têm mandatos de 8 anos. Todos os outros exercem mandato de 4 anos. Outra coisa, vocês precisam observar que a gente vota na chapa. Tem gente que questiona assim, porque eu votei no presidente tal e agora tá aquele vice lá, como a gente viu que aconteceu há pouco tempo. Tínhamos a presidente Dilma que tinha sido eleita e agora nós temos o presidente Temer que era o vice-presidente dela. Quando você vota na chapa. Se você não gosta do vice-presidente, não vote nessa pessoa para presidente, que pode acontecer dele assumir. 8º ponto, nós temos a ordem de votação, hora de fazer aí a colinha de vocês. Como que é a nossa ordem de votação? É tudo o contrário do que eu falei para vocês antes. Primeiro, vocês vão votar em deputado federal, depois deputado estadual ou distrital, depois em senador, primeira vaga, senador, segunda vaga, depois governador e vice, ou prefeito, se for o caso, e por último, presidente da República e vice-presidente da República. Façam aí a colinha de vocês, para não acontecer de vocês se esquecerem de um número, né? Às vezes vocês querem votar em alguém, não lembra o número, e aí acaba tendo que fazer um voto branco ou nulo, enfim, ou votar em alguém que vocês não queriam, não é mesmo? 9º ponto. Gente, vamos falar agora do sistema majoritário, que é o nosso sistema que elege prefeito, governador, presidente, senador. Para um candidato ser eleito pelo sistema majoritário, ele precisa ter pelo menos mais de 50% dos votos válidos. Isso significa dizer o quê? Que ele precisa ter pelo menos mais de 50% dos votos, excluídos os nulos e os brancos. Então, para você, às vezes, que tem uma dúvida aí, se os votos brancos ou nulos eles fazem diferença para as eleições, faz, porque você diminui a quantidade de votos que aquele candidato precisa obter para alcançar essa maioria, certo? Só que no momento da contagem dos votos, esses votos brancos ou nulos são excluídos, tudo bem? E aí o que acontece? Quando a gente não consegue, por exemplo, um presidente, isso acontece muito no cargo de presidente, ele não consegue mais de 50% dos votos válidos, a gente tem o segundo turno. Por isso que acontece o segundo turno. Ninguém ali dos candidatos que estavam no primeiro turno conseguiram mais 50% dos votos válidos. Então, a gente tem um segundo turno com os candidatos que tiveram a maior quantidade de votos, mas somente aqueles 2 primeiros, né, para a gente poder diminuir essa margem e conseguir esses 50% dos votos no segundo turno, ok? 10º ponto, último ponto, galera. Sistema proporcional é o nosso sistema que elege deputados e vereadores. Gente, pelo sistema proporcional, o seu voto não vai para aquele candidato lindo, maravilhoso, cheirosinho, que visitou sua casa, que abraçou sua mãe. Não vai. Vai para o partido. Então, observem quem faz parte daquele partido, daquela coligação, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas pensam assim: poxa, mas fulaninho ganhou um monte de voto, como é que ele não foi eleito? Teve algum problema nas urnas? Não, não teve. A gente tem um quociente eleitoral que é empregado, mas só explicando assim para vocês entenderem, o que acontece é, o voto vai para o partido, certo? Então o partido, de acordo com a quantidade de votos que ele recebe, é que ele pode ver a quantidade de cadeiras que ele vai assumir na Câmara dos Deputados, por exemplo, para ele ver a quantidade de pessoas que fazem parte do partido, candidatos daquele partido, que vão assumir esses cargos. Então por isso que muitas vezes um candidato que recebeu muitos votos consegue eleger junto com ele muita gente. Muitas outras pessoas daquele partido que nem receberam tantos votos assim. E às vezes uma outra pessoa que tinha recebido outra quantidade boa de votos em outro partido não assume cadeira. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vai ser incrível essas eleições, que vocês vão fazer a diferença para o nosso país, vão mudar a nossa história. Pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, vou estar sempre trazendo coisas novas para vocês. Me segue também no Instagram, vai estar bem aqui meu Instagram, é aureabarros.adv. Sempre tem dicas, também se vocês quiserem saber da minha vida, que eu tô comendo, gente, é incrível. Fofoca. Um beijo, fiquem com Deus. Tá bom? Tá ótimo.